Boa noite, então, pessoal, para mais um encontro aqui. Estamos, né, de biologia evolutiva. Hoje nós vamos falar, eu já comecei a nossa gravação, para que depois eu possa disponibilizar ali no Canvas. Vamos ver se agora vai dar certo aqui para a Graziele. Tá difícil de ela conseguir acertar o áudio. Vamos ver se agora vai. Eu vou disponibilizar depois no Canvas a aula referente ao tema de hoje, mas nós vamos conversando, né, para que eu possa passar para vocês os pontos principais e uma explicação breve sobre aquilo que vocês vão encontrar depois no módulo de hoje, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar uma parte que está diretamente relacionada à disciplina de biologia evolutiva, mas nós vamos dar uma pausazinha para falar um pouco de um assunto que eu costumo trabalhar com os alunos lá na geologia, tá? Na verdade, esse assunto é extremamente importante porque nós vamos precisar desses conceitos para compreender o que vem pela frente aí, em termos de discussão com relação aos conceitos de espécie e modelos de especiação. Então, até nós chegarmos, que é o próximo passo, né? Depois desse, na nossa discussão sobre o modelo de especiação, eu gostaria de dar uma pausazinha e conversar um pouco com vocês com relação a um tema essencialmente geológico e, portanto, a um tema que é específico do nosso planeta, né? A gente estuda e aborda isso dentro do conteúdo programático de geologia, tá? Boa noite, Léo. Mas, na verdade, eu preciso conversar um pouquinho sobre isso com vocês para que a gente possa compreender melhor depois os modelos de especiação, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a tectônica de placas, que é exatamente a movimentação das placas tectônicas, só que nós vamos tentar compreender por que é e como, né, que as placas tectônicas se movimentam no nosso planeta. Então, se a gente for dar uma olhadinha, né, isso é uma característica do planeta Terra. Então, embora não pareça, porque as transformações ocorrem de uma maneira muito lenta, né? Embora não pareça, a gente está num planeta totalmente dinâmico. Então, tanto em termos estruturais externos, né? Se a gente for olhar na superfície, na litosfera, na crosta, a gente tem constante modificações, né? Então, nossa, Graziele, e agora, hein? Será que é a saída de som? Você está no seu celular? Você está acessando pelo... Ela não consegue ouvir. Deixa eu escrever aqui. Você está acessando pelo celular vídeo no YouTube. Você consegue ouvir o som? Às vezes pode ser a saída de som do aparelho, né? É difícil, né? Esse remoto é bem complicado. Às vezes não dá certo para vocês, às vezes não dá certo para mim. E assim a gente vai. Esperar, vamos ver se ela continua testando aí. Então, a gente precisa ter uma ideia, né, do planeta dinâmico. Então, existem uma série de transformações que ocorrem externamente e também transformações que ocorrem internamente, embora a gente não consiga ver, né, porque a velocidade dessas transformações, ela ocorre numa escala de tempo muito, muito lenta.
gente precisa, então, dar uma ênfase aí para tentar compreender, né, como que ocorre esse processo. Então, o nosso planeta, nós vamos estudar isso no momento em que vocês tiverem comigo mesma, né, a disciplina que chama Geologia e Paleontologia, mais para o final do curso, tá? Mas essa disciplina, mas eu já vou adiantar esse assunto com vocês porque a gente vai precisar dele. Então, na verdade, o nosso planeta Terra, depois vocês vão ver lá na videoaula que eu vou disponibilizar. E aí vocês acessam no momento mais apropriado, tá? O nosso planeta, ele é constituído por camadas concêntricas, né? Então, a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. E essas camadas concêntricas têm um arranjo que é resultante da época da formação do nosso planeta, certo? Diferentes constituições formam o nosso planeta e também a gente tem estado de matéria também diferente. Então, a gente tem uma crosta rígida e, para o interior, a gente observa a constituição ocorrendo por camadas mais fluidas, tá? E aí, dentro também, né, ao longo de todo o manto, de todo o núcleo, a gente tem um calor interno do planeta, e é este calor interno do planeta que é a força motriz que promove a movimentação das placas tectônicas, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse vídeo não, esse PowerPoint, depois eu vou disponibilizá-lo ali. Mas aqui nós temos o período de formação do planeta. Então, se a gente for considerar, né, o momento da Terra primitiva em que nós ainda estávamos construindo, né, observando a construção do planeta, nós não, mas o planeta em si, nós vamos observar que o nosso planeta ele foi formado juntamente com o sistema solar, a partir da hipótese da nebulosa, em que nós teríamos uma série de processos que onde teria, né, a condensação de uma grande nuvem de poeira e gás, depois o achatamento e a rotação, né, dessa grande nuvem de poeira e gás, juntamente com o acréscimo dos planetésimos, que seria um choque dessas partículas aí no sistema, formando o que juntamente com o sistema solar, todos os nossos planetas rochosos, gasosos e também incluindo aí o planeta Terra, tá? Então, inicialmente a gente vai ter um período que é o Adiano, que seria um período de formação da crosta, né? O planeta Terra foi uma grande bola de fogo, em que nós ainda estávamos consolidando a crosta terrestre. Então, muito vulcanismo, muito impacto de corpos do universo, né? Muitos choque com planetésimos, e isso tudo acabou por condensar e manter, né, o calor aí no interior da Terra, de modo que a gente consegue observar que, se a gente sair da crosta e caminhar cada vez mais até o interior do núcleo, que é bem aqui no centro do nosso planeta, a gente vai acabar observando um aumento de temperatura cada vez maior conforme a gente caminha para o centro do nosso planeta. Este centro aí, ele é quente, e é exatamente por conta deste calor interno é que a gente consegue observar aquilo que é a movimentação das placas tectônicas. Aonde que estão essas placas tectônicas, né? São placas rochosas que constituem a camada mais externa, que é a litosfera, e que está na crosta aqui, né? Formada por crosta continental e crosta oceânica, ou seja, toda a parte dos oceanos e toda a parte dos continentes, certo?
Aqui no interior nós temos o núcleo, que é a porção mais quente, e todo o manto, tá? Em direção à crosta. Logo abaixo da crosta, a gente tem uma camadinha que é bem superior aqui ao manto, chamada de astenosfera, que é muito fluida, né? E ao longo de todo o manto, e especialmente na astenosfera, a gente consegue acabar observando a movimentação do calor através das correntes de convecção do manto, certo? Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá aqui, porque quando eu estou projetando eu não consigo ver o bate-papo. Tá ok, vamos continuar. Então, essa corrente, essa troca de calor, né, faz com que as placas que estão aqui na crosta que sejam, que elas se movimentem, tá? De maneira que de maneira que a gente possa observar uma situação como essa. Então, nós tivemos, né, um estado de Pangeia, que é quando todas as massas, né, todas as placas tectônicas das massas continentais estavam unidas, formando uma única massa continental, né? E aí, com a movimentação das placas tectônicas, nós tivemos a fragmentação do Pangeia. Tá? Pangeia é esse estado aqui de massa total, aqui, né? Aí a gente tem um bloco ao norte, Laurásia, um bloco ao sul, Gondwana, e aí tanto o bloco do norte quanto o bloco do sul acaba se fragmentando em várias partes, tá? Até que nós passamos a observar a configuração geográfica em que nós vivemos hoje, tá? Então, muita coisa mudou, né? É graças à movimentação das massas, das placas tectônicas, é que a gente observa o nascimento do Atlântico aqui, há mais ou menos 90 milhões de anos, né? Desde um pouquinho antes, quando a gente começa essa ruptura, há 140 milhões de anos atrás. E deixa eu ver se eu acho aqui o meu lapisinho. Uhum. Aqui, ó, o Atlântico Sul surgindo, né? E estabelecendo se estabelecendo entre aquilo que estava conectado um dia, né? Se a gente for ver também, olha só, olha a Índia, o que acontece com o bloco continental da Índia. A Índia estava aqui ao sul do Gondwana, em posição polar sul, e ela se movimenta, né, passa aqui do Equador rumo ao norte e se choca com uma placa ao norte, né? Aí formando aí como resultado os Himalaias, né? Deixa eu ver, porque eu escutei a campainha. Bom, o que eu quero dizer com isso? Deixei meu WhatsApp porque os alunos pedem o link. O que eu quero dizer com isso é que nós temos essa movimentação tectônica acontecendo, né? Essas placas, se vocês forem ver o limite de placas que a gente observa, tá aqui, né? Uma série de placas, né? Vejam que as placas não são coincidentes apenas, né, com o continente. A nossa placa, o Brasil está aqui na placa sul-americana e a gente tem a margem aqui da parte do Pacífico e o limite dela está bem no meio do Oceano Atlântico, que é exatamente a dorsal meso-oceânica, que foi por onde houve a ruptura, né, da África com a América do Sul e que estamos, até os dias atuais, se distanciando cada vez mais. Estou olhando o chat aqui. O que vocês imaginam que acontece
O lençol freático, ele não é afetado por esse calor do manto, porque ele está na crosta, ele está nas rochas da superfície. Essas ondas de convecção não atingem a superfície, tá? Então, ele não vai esquentar na superfície. A transmissão de calor vai fazer essa movimentação das placas. Isso é um ponto. Mas, Rodrigo, existe algumas regiões, né, ao longo aí do manto, que seriam locais preferenciais, né, por onde essas correntes de convecção do manto atuam. Então, locais preferenciais no manto, veja, a superfície tá bem pequenininho, mas aqui tá escrito litosfera, tá? Nesse item A, aqui em cima, na parte superior desse retângulo, está escrito litosfera. Na parte inferior desse retângulo, seria a representação do calor, digamos assim. Existe algumas regiões preferenciais, que a gente chama de plumas do manto, que é por onde o calor é canalizado até atingir a superfície, tá? Então, veja lá, nós temos ali uma pluminha, né? Passando, subindo, em ascensão, isso não é matéria, isso é só o calor, tá? Até que volta, essa pluma volta, e aí nós voltamos na situação A. Quando a gente tem esses locais preferenciais, tá vendo? Ó, nessas locais preferenciais, pontualmente, a gente teria uma aproximação de calor aqui nessa parte da litosfera. E aí sim, você pode acabar observando águas quentes por conta desse aquecimento aí. Então, seriam as fontes hidrotermais, é um exemplo, né, de que a gente acaba tendo no continente as fontes de águas hidrotermais. Então, esse aquecimento natural nas piscinas de água quente que a gente observa é sim uma sombra daquilo que está ocorrendo lá no interior do manto. Mas é como se você estivesse, né? Por exemplo, Caldas Novas, em Goiás. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas é muito conhecido por conta das fontes de águas hidrotermais, né? É como se estivesse, é como se aquela região estivesse sobre uma pluma do manto, tá? Eu vou sim, Graziele. Você não me ouve ainda, né? Deixa eu perguntar. Semana. Eu não consigo ver o que eu escrevi. Fica difícil. Aí agora o que eu queria conversar com vocês, que é o que a gente vai começar a debater nas próximas aulas, são os desdobramentos ou a importância da tectônica de placas para a biologia. A gente já falou disso no comecinho do nosso curso, né? Ou não, acho que a gente só falou das evidências, mas enfim. O que vocês imaginam, se eu voltar naquela figura, estou compartilhando, na figura em que as placas tectônicas estão se movimentando. O que vocês imaginam que deve acontecer com as espécies biológicas que estão, né, com a sua distribuição? Por exemplo, o que será que aconteceu com as espécies que se distribuíam por todo o Pangeia? Ou, se for pensar num exemplo mais caseiro, né, mais ao sul, com as espécies que se distribuíam por todo o Gondwana. O que será que aconteceu com a fauna e flora que estava aqui, ó, na continente, na porção que hoje ocupa o continente, a região da Índia, né? Ou mesmo da Austrália? Se vocês forem pensar, né, a situação aqui, ó, polar, praticamente polar,
a pontinha aqui, ó, a África do Sul polar, e já está mais tropical e equatorial. O que vocês imaginam? Como será que é a resposta da fauna e flora, né? A gente vai discutir na próxima semana que, na verdade, as placas tectônicas podem promover um processo de especiação. O que é a especiação? Especiação é um processo biológico, um processo natural que promove a formação da espécie. Calma lá, que a gente vai discutir o que é o conceito de espécie, não é uma coisa tão simples, né? E a gente também, mas enfim, vamos pensar em entidades biológicas que está aumentando aí com o tempo. Então, o processo de especiação, ele pode ser decorrente, por exemplo, dessa questão aí da movimentação das placas tectônicas. E existe um modelo que explica isso, que é exatamente a vicariância, tá? Hoje eu vou parar por aqui, vou explicar só essa dinâmica da introdução de um isolamento geográfico, né? Mas na próxima aula, não na de espécie, mas na de especiação, a gente vai falar sobre o modelo de vicariância e especiação simpátrica, que é exatamente o que tem a ver aí com a movimentação das placas tectônicas. Então, é graças ao detalhe, né, a característica de que o nosso planeta é dinâmico, que, por vezes, a própria movimentação, o seu erguimento ou o dinamismo do planeta pode gerar mudanças geográficas ou pode introduzir mudanças geográficas que acabam se tornando barreiras para a distribuição das espécies, tá? E se essas barreiras geográficas constituírem ou contribuírem para que as populações sejam isoladas em termos de reprodução, isso pode levar a um próximo passo, que seria ao processo de especiação, tá? Vou voltar aqui. Então, pessoal, eu gostaria que vocês, depois dessem uma olhada na aula, eu gostaria que vocês conseguissem. Eu vou deixar um material de sugestão para leitura, só para quem tiver interesse em entender um pouco mais, né, sobre a tectônica de placas, tá? Vou deixar um link de um texto em PDF, é um texto que está disponível na internet, então vocês podem baixar o PDF ou fazer a leitura online, vocês fiquem à vontade. Eu vou deixar o link, a sugestão, o número do capítulo, as páginas certinho e o link aqui no Canvas, logo mais depois da nossa aula, tá bom? E aí, vocês vão entender um pouco mais sobre esse processo, sobre essa dinâmica da tectônica de placas, e na próxima aula nós vamos usar, né, os desdobramentos da tectônica de placas sob o ponto de vista biológico, que é exatamente os modelos de especiação. Um deles, né? O que mais ocorre, o principal, digamos assim, que é o que mais ocorre na natureza, tá certo? Deixa eu ver aqui quem está tentando entrar. Pronto. Dúvidas, pessoal? Sabrina. Pode falar, Matheus. Eu não tenho nenhuma dúvida, não, mas eu tenho só um probleminha que está acontecendo comigo nas aulas da senhora. O Canvas, o meu cadastro foi realizado pelo login junto com o Facebook. E aí, agora, isso tá desde terça-feira que eu tentei entrar e falou que estava indisponível. Eu falei, mais tarde eu tento e desde então não está funcionando. Aí fala assim, recurso indisponível. O login do Facebook está indisponível para esse aplicativo no momento. Uai. Então, eu não tô conseguindo acessar o Canvas para nenhuma das disciplinas que a senhora ministra. Tá.
Vamos fazer o seguinte aqui, Matheus. Por que será que isso aconteceu? E o seu e-mail UFO, qual é? É p30.mateus. Seu Matheus tem H? Tem. Matheus. @ufo.br. UFO.br. Eu vou colocar Matheus Pereira. Você tá em bioevolutiva comigo e geoipalio? E tem também a... Geoambiental. Geoambiental, isso. Tá. Geoipalio e geoambiental. Eu vou tentar cadastrar você pelo e-mail da UFO. O e-mail da UFO não é o e-mail que você entra no Facebook? Não. Certo. Então, eu vou tentar cadastrar você como um novo usuário, Aí aluno. Eu tento criar um novo cadastro no Canvas? Aí você vai fazer o seguinte, eu vou te colocar como um novo aluno, eu tenho que trocar o nome, sabe? Vou colocar só Matheus Pereira, não vou colocar o nome inteiro. Pelo e-mail da UFO. Aí, o que você vai fazer? Para as 3 disciplinas, você vai entrar no seu e-mail da UFO e aceitar o convite pelo e-mail da UFO. Naquele link, vai chegar um link e aceitar por lá, porque daí eu acho que resolve. Tá bom. Tá certo? Mas foi bom você ter falado, porque seu acesso, eu não sei, deve ter acontecido alguma coisa com esses acessos de Facebook. Mais alguém com problema no acesso do Canvas, pessoal? Todos que estão aqui na disciplina estão... deixa eu ver lá. Pessoas. Aqui. A gente tem alguns convites que ainda não foram aceitos. Sara, Arielle, mas acho que não tá vindo, né? Gabriele Reis, Yuri, Caroline. A Caroline não conseguiu acessar ainda. E o Emilson. Vamos ver aqui. Eu acho que tudo bem. Eu vou fazer a chamada e aí, se tiver alguma coisa... eu vou esperar Pode escrever, Rodrigo. Acho que você ia... Apareceu para mim aqui que você estava digitando. Tem alguma dúvida? Eu espero para fazer a chamada, senão enche de notificações. Aí, a Gabriela. Entrar. Puxa. Tem uns alunos aqui com dificuldade. Ai, gente do céu. O Cristiano tá tentando entrar e não consegue. Tá. Não, tranquilo, então. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou agora começar a nossa chamada. Deixa só eu achar aqui o diário. Biologia evolutiva. Aqui vamos nós. Bora lá. Amanda Lima, Amanda Damasceno. Ok. A Lima não veio. Ana Beatriz, Arielle. Ana Beatriz, Arielle. Cristiano tá com dificuldade na conexão, cai toda hora. Danilva. Edmilson. Vamos ver vocês aqui. Ai.
Denilva e Edmilson. Ok. Gabriela Martins, Gabriela Neri, Gabriele. Tá certo, Renata. Depois você faz o seguinte, dá uma olhadinha na aula depois que eu vou baixar o nosso encontro, porque hoje nós debatemos um pouquinho sobre a tectônica de placas, tá? E aí nós vamos usar a tectônica, os conceitos, né, e a compreensão da tectônica de placas na próxima aula, quando a gente for estudar os modelos de especiação, certo? Peraí, deixa eu ver onde que eu parei. Não, mas eu não cheguei lá ainda, Jéssica. Peraí. Eu não terminei a chamada, não. Só fui responder a Renata. Gabriele e Graziele. Gabriele, tá aí? Não vi a Gabriele. Não. Só a Graziele. Aqui. Agora sim. Guilherme, Gustavo, Ingrid. Guilherme, sim. Gustavo, sim. Ingrid não está. Jéssica, agora sim, te vi aí. João Pedro, Juliana, Karen. João Pedro, Juliana, não, Karen. Oh, não é isso aqui, é esse aqui. João Pedro, Juliana. Karen. Caroline. Lara, Laiana. Lara, Laiana. Leidiane. Leonardo, Luan. Leidiane, não, né? O Leonardo e Luan, sim. Leidiane. Aqui. Lucas, Ludmila. Marcelo. Marcelo. Cadê? Marcelo. Isso. Mateus. Não, desculpa. Márcia, não te chamei. Nem Maria Luísa. Então, é Marcelo. Márcia, Maria Luísa. É porque acho que nenhuma das duas estão. Já vem o Mateus aqui, né? É isso aí mesmo. Bora lá. Márcia. Maria Luísa. Mike. Keila, Renata. Keila, que não está. Rodrigo. Thaís, Tamires. Thaís, Tamires, Tainá e o Emilson. Tainá e o Emilson não estão. E a Tamires também não. Só a Thaís. Então, é Tamires, Tainá e o Emilson. Pronto. Cristina, não sei se você conseguiu chegar, mas eu não te dei falta, tá? Você não tá conseguindo acessar a aula, tá? Com dificuldade. Cai toda hora, ó. Bom, pessoal, alguma dúvida? Algum esclarecimento? Encerrei a chamada.
Vou disponibilizar fórum de atividades na próxima semana, tá bom? Já dei um descansinho para vocês, né? Mas na próxima semana a gente volta para fazer mais fóruns, tá? E vocês ainda não receberam as notas porque eu não finalizei. Assim que eu finalizar, deve aparecer na plataforma para vocês, tá bom? Se vocês tiverem conhecimento, vai ter sim, Ana Beatriz. Logo, logo eu coloco lá. Eu acabei me perdendo no horário. Sexta-feira para mim é complicado, que é aula de manhã, reunião à tarde, aula à tarde, agora. Mas eu vou organizar o vídeo de vocês até daqui a pouquinho eu coloco o link lá, tá bom? E aí depois, quando finalizar o download desse encontro, eu coloco lá novamente. Tá joia, então? Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês, tá? Os fóruns, Jéssica, estão todos no Canvas. Jéssica de Lima. Deixa eu ver se você está aqui no Canvas. Jéssica de Lima. Sim, tá aqui. Inclusive, acho que você já até fez fórum, tá? Senhor. Eu não tenho fórum novo, não. Eu vou disponibilizar na próxima semana, mas daí a gente conversa no próximo encontro. Certo? Ah, não tem problema. Se você me mandou, para essa semana não tem, não, Gabriela. Eu vou deixar disponibilizar. Na próxima semana a gente vai fazer um fórumzinho. E vai ser sobre esse assunto, tectônica e especiação, tá? Mas não vai ser. É porque eu não falei da especiação ainda. Então, depois já vou começar a incluir novos fóruns. E não tem problema. Às vezes, quando acaba, né, quando acaba o prazo de entrega, né? E se vocês às vezes perdeu o prazo ali e entrou em contato comigo, não tem problema, pode mandar pelo e-mail da UF que depois eu passo aqui, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. Espero que esteja dando tudo certo com as disciplinas, com os professores. Vamos aguardar para ver quando que a gente volta no presencial, né? Até agora nós não temos maiores informações com relação a isso, tá? E agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Até mais e uma boa noite. Muito obrigada, gente.